Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Simone, Simone Aparecida Francisco Schaik, sou PCNP de Matemática da diretoria da Regional de Mojimirim. Muitos de vocês já me conhecem, já tiveram orientação comigo, já tivemos o prazer de estar juntos, Inclusive todos os ciclos, anos iniciais, fundamental e médio, A gente encontra mais conforme a demanda da diretoria, não é? Só tenho a agradecer aos encontros nossos. Para mim foi sempre muito gratificante poder dividir conhecimento com vocês, Porque eu sou professora como vocês, simplesmente estou numa função representando vocês dentro da diretoria. E com essa pandemia, Covid-19, nós temos a demanda de gravar vídeos por área. E nós vamos falar um pouquinho, cada vez, sobre um assunto. Muitos de vocês poderiam já dizer assim, mas Simone, eu já tenho meu canal de comunicação com os meus alunos. Eles já falam comigo, já mandam a tarefa. Eu sei que muitos de vocês já estão há muito tempo trabalhando com a parte tecnológica. Já vi excelentes trabalhos, blogs, Facebook, canal, diversos que vocês fizeram. Só que nesse instante, nesse momento que nós estamos vivendo, nós vamos sempre deixar um pouquinho a mais, caso vocês queiram utilizar do que a gente está enviando. Esta aula de hoje, ela não é específica para o aluno. Ela é para os professores, para o estudo dos professores. As aulas específicas, elas estão sendo dadas, pelo centro de mídia, pelos professores que vocês estão assistindo. E tem também os ATPCs, que tem que ser cumprido. Então, são assim, muitos materiais, muitos vídeos. Tem a plataforma lá no AVA, com a parte formativa dos ATPCs, mas além daquilo ainda tem que ter alguma, como que eu diria, discussão da gente com vocês. Eu não tenho dúvida de que todos os professores de matemática dessa diretoria são empenhados em fazer o melhor. Não posso dizer que conheço 100% dos docentes, porque são 72 escolas, e 13 municípios, mas conheço uma grande parte dos coordenadores e uma grande parte dos professores. E eu tenho muita honra em falar em nome de vocês, Porque eu sei do trabalho, da competência e principalmente da ética profissional que vocês têm dentro da unidade escolar. Não vejo problemas com os professores de matemática. Eu vejo professores que são batalhadores, que querem ensinar, E que já tivemos encontro o ano passado, onde todos os professores não puderam estar presentes. Foram representantes, que nós chamamos esses representantes de professores articuladores, que eles iam ter que chegar lá na escola e articular, passar para os outros professores de matemática o que foi visto na reunião. E o tema era o currículo de matemática dos anos fundamentais. Dos anos iniciais, fundamentais. É fundamental. O ensino médio ainda não foi homologado. Como não foi homologado, nós não vamos referir a esse trabalho agora. Depois nós vamos discutir um pouco sobre isso. Mas hoje vai ser sobre o ensino fundamental, Para que a gente ou reveja o que a gente já viu, ou
conheça, né? Enfim, tem N fatores e N tipos de professores, alguns que já estão muito bem informados, outros entrando agora, que são até formados em outras disciplinas. Então, nós precisamos fazer isso, ok? Eu peço que vocês consigam prestar atenção e depois, vocês, tendo dúvida a respeito, vocês vão mandar no link da diretoria que vai ser passado para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu gostaria de começar, gente, com uma reflexão. Eu gosto, não sei se todos gostam, mas eu me dei o direito de começar com uma reflexão, tá ok? Então, nós temos uma reflexão que diz assim: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto o nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Eu acho que se a gente tivesse um tempinho para discutir, né, para falar um pouquinho sobre isso, nós iríamos ter, assim, várias formas de interpretação, né? Então, eu deixo para que vocês tenham a interpretação de vocês. E gostaria de saber se vocês sabem de quem é que eu estou lendo. Alguém sabe? Pode me dizer? Albert Einstein. Bom, pessoal, então nós vamos começar a nossa aula aqui falando sobre o conhecimento humano, tá? O nosso currículo, ele foi homologado, como vocês sabem, de acordo com a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Entendam que a Base Nacional Curricular Comum, ela ajuda muito a estreitar os laços entre as diversas instituições, seja municipal, seja estadual ou seja particular. Porque todos terão que trabalhar com competências e habilidades. E todas as editoras, materiais produzidos pela secretaria, vão construir buscando o suporte da BNCC, certo? Então, o nosso currículo, ele traz lá para nós, que a Base Nacional Curricular Comum, ela trata sobre uma educação integral. Ela fala para a gente de educação básica. Será que nós temos bem definido o que é educação básica? Será que os nossos pais, dos nossos alunos, têm definido o que é uma educação básica? Oh, Simone, mas por que você está falando do pai? Porque nós, comunidade escolar, nós temos que educar os nossos alunos, mas garantir também conhecimento às suas famílias.
a comunidade aonde a unidade está inserida. É nosso papel. Então, o que é a educação básica? A educação básica, gente, ela começa no infantil e vai até o terceiro ensino médio. O ano passado, em 2019, tivemos um trabalho na FATEC, aqui de Mojimirim, onde participaram professores da rede estadual e também professores da rede municipal. E nós conseguimos mostrar, desde os anos iniciais, né, até o 9º ano, no caso, que foi o fundamental, as habilidades presentes em cada ano, como elas se conversavam, como houve alterações de algumas coisas. E aí os professores de 6º ano, de 9º ano, eles ficaram assim bem impressionados, porque eles diziam assim: nossa, mas isso já vê no pré? Nossa, Simone, mas isso vê no 4º ano, no 5º ano? Mas quando o aluno chega para mim no 6º ano, ele não sabe determinado assunto. Aliás, ele não sabe fazer as 4 operações. Bom, aí nós temos alguns fatores. Agora, de acordo com a base, gente, nós não podemos mais ficar numa única caixinha, né? Nem eu, nem vocês. Mas é muito amplo, porque nós temos que entender o currículo de cada ciclo, né? O que eu quero dizer? Eu professor de 6º ano, preciso entender o que se trabalha no ciclo dos anos iniciais. Os anos iniciais têm que entender o que trabalha até o pré, do infantil ao pré. O 7º ano, 9º ano, 8º ano, também tem que ter conhecimento do que trabalha em cada ano. Então, é uma abrangência maior. E quando eu chego no ensino médio, eu tenho que ter o conhecimento do currículo dos anos fundamentais, do ensino fundamental. Por quê? Porque nós não vamos começar a nossa aula pensando no ano que estou lecionando. Por isso vem a avaliação de entrada, para nós termos um suporte que nos oriente de qual conhecimento os nossos alunos têm. Na verdade, é assim uma quebra de paradigma muito grande. Por quê? Nós precisamos romper com alguns conceitos, né? Nós sempre pensamos assim, mas o aluno tem que chegar assim. Só que, de repente, a gente não sabe se aquilo foi trabalhado num ano anterior. Por isso, o currículo se preocupou em sempre fazer uma retomada de ano anterior antes de entrar no assunto do próprio ano. Porque a didática da matemática deixa claro para a gente, não existe um conteúdo novo, não é, gente? Existe continuidade de conteúdo, né? Nós sabemos que a matemática, ela é espiral, né? Ela vai, uma coisa puxa a outra, certo? Então, 2 coisas que eu tenho que entender do currículo. O currículo está focado de acordo com o que está escrito na Base Nacional Curricular Comum. Simone, as pessoas podem não pegar algumas habilidades da base? Não, não podem. As pessoas, os escritores, os editores, quem programa material, tem que pegar o que está na base. Porém, pode desdobrar
ou aumentar, de acordo com sua clientela ou com sua instituição, certo? Não podemos deixar para trás nada. Todos os alunos têm o direito e o dever de ver todas as habilidades previstas em cada ano. Bom, vamos dar continuidade aqui. A matemática, gente, ela traz para a gente uma questão de que nós temos que entender que pensar matemática não é pensar só em técnica. Mas nenhum professor tem culpa disso. Isso tudo vem sendo estudado na didática da matemática. Há diversas prioridades que a nossa disciplina tem que ter, né? Primeiro, nós temos que romper com essa questão do medo da matemática. Por que ter medo? Por que se sentir incapaz? Isso é terrível, né? Quando nós fomos estudantes, nós tivemos medo. Então, o medo não deve existir. A matemática, ela é vista como uma linguagem e também como ciência, certo? Mas ela tem a linguagem dela. Nós temos a língua materna e temos a linguagem que é a linguagem matemática. Por isso que é muito importante saber transformar uma linguagem matemática numa linguagem materna e uma linguagem materna ser transformada numa linguagem matemática. O caminho de ida e o caminho de volta. Isso é muito importante. Tanto a linguagem como a ciência, elas têm características próprias. E quais são essas características próprias da matemática? O pensar, ou investigar, mas investigar a realidade, né? Nós temos que, o máximo que conseguirmos, transmitir aos nossos alunos aonde está a matemática na vida, na função social do indivíduo. Porque nós encontramos pessoas de idade que dizem, para que serve tal coisa? Por que eu aprendi Pitágoras? Por que eu aprendi isso, aquilo? Nós sabemos, enquanto matemáticos, que temos teoremas, né, que são ferramentas para o desenvolvimento da matemática. Então, nós sabemos que tem certas coisas que conseguimos contextualizar e outras coisas que nos servem como ferramenta, certo? Mas o máximo que conseguirmos aproximar a matemática da realidade, mais chance nós teremos dos nossos alunos se apropriar do conteúdo trabalhado. Também quero falar para vocês que tanto as características próprias, né, que é pensar, investigar a realidade, elas, na verdade, elas têm que seguir sempre para o mesmo norte, né? Eu não posso tirar de foco. Eu quero que o menino perceba uma coisa, que ele investigue um assunto, mas eu nem fiz o trabalho completo e já quero que ele investigue outro assunto. Não, nós temos que ter foco no que nós queremos com os nossos alunos. O que eu quero com cada atividade, né? com cada
com cada, como se diz, habilidade a ser desenvolvida. Ouvindo as aulas da secretaria essa semana, eu fiquei, assim, contente porque eu percebi que os professores da secretaria, eles pensam bem dentro do que a gente está pensando aqui também, né? Eles se preocupam em fazer com que o aluno crie um link do que eles têm que ver, né? Puxando pela memória do aluno. Eles também estão preocupados em trazer o conhecimento do menino, como foi visto para o aluno no 5º ano, eles trazem aquela maneira para o 6º ano. Vocês viram essa semana, quando eles trabalharam a habilidade, que eles queriam chegar nos números decimais, né? Ou seja, nos números racionais com representações decimais, e eles partiram do sistema de numeração decimal. E eu fiquei muito feliz com isso, porque alguns professores acabam pulando por julgar desnecessário essa parte. Mas é necessário fazer essa retomada e dar a ampliação, como eles mostraram lá, né? Eles começaram com o conjunto dos naturais, a unidade temática trabalhada foi números, aí eles mostraram lá como que lia o número no quadro do sistema de numeração decimal, né? A ordem, classe, e depois vocês viram que eles ampliaram esse quadro para os décimos, centésimos e milésimos, para entrar na representação decimal. Dessa entrada na representação decimal, eles iam para a representação fracionária e assim depois eles voltavam para a representação decimal, para fazer com que o menino visse diferentes representações do número fracionário, né? E isso é visto no 5º ano. Então, nos deixou muito feliz. Quem conhece o material do 5º ano fica contente porque vê que as pessoas que estavam ministrando aula na secretaria não estavam fora do conhecimento dos anos iniciais. E isso é extremamente importante. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aqui, só um minutinho. Então, nós temos a matemática concorrendo para o desenvolvimento de capacidades fundamentais, né? Além dela ter a linguagem e a parte da ciência, ainda tem a preocupação do desenvolvimento das capacidades fundamentais. Fundamentais para quê na matemática? Para análise, para compreensão, para intervenção. E todos em diferentes contextos. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma habilidade a ser desenvolvida e nós temos que trabalhar com essa habilidade, fazer com que o aluno atinja o desenvolvimento dessa habilidade, consiga ir bem nessa habilidade, mas apresentando diferentes contextos dessa habilidade. Porque se nós trabalharmos exatamente de uma mesma forma, quando vir a AP e vir de forma ao contrário, o aluno fala, eu não vi. Então, o menino sabe, o aluno sabe aquilo que ele viu. O que ele não viu, ele acaba não sabendo.
Não é assim? Então, o máximo que a gente possa ofertar de diferentes contextos para os nossos alunos, nós temos que fazer. Vamos lá. Eu estou um pouquinho demorando aqui, gente, que junto com a filmagem, eu fiz aqui um slide e aí eu gosto de ir dando uma olhadinha para não me perder, né? Porque eu não estou assim tão experta em filmagem aí. O que a educação integral tem como princípio? A gente fala, educação integral, educação integral. O que é essa educação integral que está se falando no nosso currículo? Essa educação integral nada mais é do que o desenvolvimento pleno do aluno, né? O currículo passa a trazer orientações que vão muito além de um conjunto de conteúdos, habilidades e objetos de aprendizagem. É um desenvolvimento completo do ser humano. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos as nossas habilidades específicas da matemática, mas com a homologação do currículo, eu não posso trabalhar em sala de aula pensando somente nas habilidades específicas da minha disciplina. Eu tenho que transformar as minhas habilidades específicas de uma maneira que ela converse com as 10 competências gerais do currículo. Numa sequência didática, de repente, eu posso estar usando uma ou duas habilidades das 10 competências gerais. Em outra, eu posso estar usando uma. Mas eu tenho que pensar no ser como um todo. Por isso que é integral. É pensar nele matematicamente, é pensar nele emocionalmente, por isso a educação socioemocional, é pensar nele no projeto de vida, né? Nas eletivas, na tecnologia. Então, não é pensar no ser só na questão do cálculo. É além. Isso é uma educação integral. Vamos lá. Então, o currículo paulista, alinhado à BNCC, ele desenvolve algumas práticas, né? Que considera a formação e o desenvolvimento humano global em sua complexidade, considerando e integrando as dimensões intelectual, cognitiva, física e afetiva. Pessoal, nós somos de uma época, eu sou, né, que eu não sou tão nova, e vocês também, que nós tínhamos professores que não por maldade, mas por concepção da época e de sua própria formação, eles nos perguntavam assim, quem tem dúvida? Quando nós levantávamos a mão para perguntar sobre a dúvida, ele dizia assim, se eu mudar a cor do capim, vocês não comem mais. Quem aqui ia perguntar mais? Eu que não ia. Eu ia embora com dúvida, mas não perguntava. Então, as perguntas, o professor pedia para que questionássemos,
Só que quando questionávamos, ele tinha duas respostas para nos dar. Ou uma ofensiva, ou a outra era assim: se você quer fazer uma faculdade, você tem que aprender, meu bem. Só que isso era na nossa época. Agora, não dá mais. Tenta responder isso para vocês verem. Vão rir da gente, não é? Porque hoje nós temos ainda um objetivo de conquista muito maior, que é de levar os nossos alunos a ter desejo de cursar uma faculdade, né? Desejar cursar uma faculdade. Aliás, nós temos aí o desafio de levar os nossos alunos a gostar da escola, a querer aprender. Então, a parte somente cognitiva não adianta. Tem que ser a dimensão intelectual, tem que ser cognitiva, física e afetiva. Certo? Eu sei que muitas vezes o professor vai até dizer assim: ah, mas sabe, Simone, tem aluno que a gente até tenta, mas não rola, né? Pode até acontecer um aluno ou outro, mas a classe toda não, né? Outra prática que o nosso currículo contempla, uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e de suas ações e pensamentos. Que considere o professor em sua pluralidade, integralidade no âmbito pessoal e profissional. O que ele quer dizer com isso? Que considere o professor em sua pluralidade, não só como matemático, como um ser que está dando aula para ele. Na sua integralidade. Eu estou educando. Eu tenho que ser um ser íntegro. Eu sou o adulto da relação, né? Então, eu não posso querer ficar no mesmo nível de discussão com um aluno. Eu tenho que orientá-lo. No âmbito pessoal e profissional. Sim, se vocês conseguirem, vocês sabem disso. Quando nós conseguimos uma afinidade com o aluno, a aula flui diferente, não é? Outra prática, uma educação que acolhe e reconheça as pessoas em suas singularidades e diversidades. Eu acho que isso já é até ultrapassado falar, né, gente? No século que nós estamos, educadores que somos, falar que a gente tem que pensar nas diversidades. Nós sabemos que a escola estadual, ela é um local de maior grau de complexidade e de disponibilidade para um mestrado e doutorado. Porque o que mais nós temos é a diversidade dentro da escola estadual. E eu digo, somos heróis, porque agimos muitas vezes por iniciativa própria, por uma intuição que vem. E depois, quando vamos estudar determinado teórico, a gente começa a rir, porque a gente diz assim: eu fiz o que esse teórico diz. É lindo ser educador, porque você quer levar o menino para o caminho do bem, você quer ver esse aluno avançar, crescer, ser diferente, não é? A escola também como um espaço de aprendizagem, de cultura, de democracia inclusiva, em suas metodologias para o ensino e aprendizagem.
e a não discriminação, o não preconceito e o respeito às diferenças. Quando nós falamos de inclusão, né, a inclusão, ela tem uma abrangência muito grande. Muitas pessoas acham que inclusão é só o menino que não enxerga, não ouve, não. A inclusão é você não ter preconceito com nenhum tipo de preconceito. Com o estrangeiro que veio para o Brasil e está estudando na sua escola, com o índio, com o negro, uma diversidade enorme. O nosso país ele é de uma diversidade muito grande, né? Mas eu acho que isso eu acredito, pelo menos que isso a gente já dominou, né, gente? Eu acho que isso já faz tempo que estamos fazendo. Ainda falando do nosso currículo, tá? Ele fala sobre autonomia. Então, ele fala que na educação integral, nós temos que desenvolver a autonomia do aluno, ajudá-lo a desenvolver a autonomia. A autonomia de aprender a aprender, de aprender a fazer, aprender a conviver e a aprender a ser. Bom, eu confesso para vocês que com a idade que eu tô, eu nunca paro de aprender. Eu acho que vocês também não, né? E eu acredito que esse aprender, essa autonomia, ela muitas vezes também nos pega de calça curta, né? O aprender a aprender, né? O aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser, né? Nós estamos falando isso para aluno, mas na verdade nós também nos incluímos nisso. Não é tão simples assim. Ao considerar a autonomia e a construção da identidade como pontos fundamentais da educação básica, fomenta-se construção de espaços para articulação entre o desenvolvimento das dimensões intelectual, socioemocional, física e cultural. O aluno não é só língua portuguesa e matemática, né? O aluno é um todo. E isso ele tem que perceber, ele tem que descobrir quais são suas habilidades. Todos nós temos habilidades, umas mais aguçadas, outras menos aguçadas. Umas mais trabalhadas, outras menos trabalhadas. E também temos habilidades que nunca vimos e que quando nos deparamos com essa habilidade, fala, meu Deus, mas nunca vi essa habilidade. Nunca vi que existia isso. Nós falamos de habilidade para a gente poder chegar no assunto da competência, né? Nós já estamos há tanto tempo falando de competência e habilidade. O nosso currículo ele é composto, a base dele é competência e habilidade. Mas isso ainda fica assim, né? Meio que indefinido, né? Então, eu trago aqui uma definição de competência. É definida como a mobilização de conhecimentos, conceito e procedimentos. Habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Nossa, olha o que é que a gente quer de competência. E nós vamos ter que utilizar de inúmeras habilidades para desenvolver tudo isso. Veja que aqui, no currículo de matemática, está dizendo lá que competência é a mobilização de conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. É atitudes, valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, a pessoa, quando é de fora da sua aula, muitas vezes ela chega lá e ela vê assim, o José não sabe nada. Mas quando o professor olha para essa pessoa e diz assim, olha, o José é um menino que no início do ano ele sabia isso, isso e isso. E hoje ele avançou, sabendo isso e isso. Cada um tem seu tempo, não é? O que nós precisamos é saber dizer o que cada aluno sabe. Não precisamos reforçar o que ele não sabe. O que ele não sabe, nós vemos e ele já sabe que não sabe. Então, nós temos que mostrar para ele o que ele sabe para avançar um pouco mais. Olha, as competências específicas da matemática, eu já disse para vocês que elas têm que se articular com as 10 competências gerais da BNCC. Lá no currículo, nós temos, né, logo na entrada do currículo, tem lá as 10 competências gerais. E eu até falei de uma formação para os professores que era para tirar um xerox colorido dessas 10 competências, e eu brinquei, mas brinquei falando a verdade, porque eu faria isso. Deixaria no meu caderno de registro aquele mapa onde mostra as 10 competências e mostra lá para quê. Porque esse para quê nos ajuda muito na hora de relacionar a habilidade específica da matemática com as 10 habilidades gerais da BNCC, tá? E nós sabemos que nesse currículo nós temos as nossas competências específicas. Eu acredito que todos vocês já conseguiram ler o nosso currículo, sim? Parcialmente? Não? Bom, independente de sim, não ou parcialmente, quem sim vai relembrar, quem não vai ouvir e quem tiver parcialmente vai completar. E depois retomar essa leitura. E eu recomendo que vocês leiam mais de uma vez o nosso currículo, porque ele é muito importante para o nosso conhecimento em entender para atuar em sala de aula. Nós temos 8 habilidades específicas. A primeira habilidade específica é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. A segunda competência específica nossa é desenvolver o raciocínio lógico. Eu sou apaixonada pela essa segunda competência. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo do trabalho e no mundo. A terceira é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática. Esses diferentes campos da matemática, hoje, né, no nosso currículo, nós chamamos de unidade temática, tá? Então, hoje nós temos as unidades temáticas de números, né, ou seja, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. E de outras áreas do conhecimento,
sentindo segurança quando a própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de solução. Então, nós sabemos que geografia, educação física, biologia, ciências, né? Precisa da matemática. Mas nós sabemos também que eles podem nos ajudar a ajudar a dar continuidade no que ficou sem ser tão bem desenvolvido pelo aluno. Por quê? Dizer que eu sou de física e não tenho nada com matemática? Eu sou de biologia e não tenho nada com matemática? Ou vice-versa? Não é? Não tem como. Nós sabemos que aparece lá a matemática. E sabemos que muitos alunos comentam assim: nossa, eu aprendi determinado assunto com a professora de biologia. Mas quando o professor de matemática ensinava, eu não entendia. Olha, isso é normal. Pode ocorrer. Pode ocorrer que quando o professor de matemática explicou, ele não estava ainda com condições totalmente favoráveis para aprender. Ou a explicação que ele teve não foi tão adequada. Sei lá, N fatores. Não podemos afirmar. Mas que bom que o professor de biologia conseguiu transmitir para ele aquele determinado assunto, não é? A quarta competência, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, presente nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Poxa vida, né, gente? Nós estamos aí falando de escola, E aí, quando nós olhamos para a população e vemos que muitos cidadãos não conseguem fazer análise quantitativa e qualitativa de algo, nos dói, né? Então, vocês vejam o quanto é importante nós trabalharmos com a leitura matemática na questão da unidade temática de probabilidade estatística. Quando eu vou trabalhar gráficos e tabela, o quanto é importante eu desenvolver com os nossos alunos a leitura de dados, entre os dados, além dos dados, pois ele pode auxiliar sua própria família a ler diferentemente o mundo. Nós ajudamos um na sala de aula, mas quando ele vai para casa, ele pode ajudar mais um, ou mais dois, ou a família toda. Nós temos relato disso. A quinta competência, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas, digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais, de áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Quando fala em tecnologia, a pessoa logo pensa no computador, no data show, no celular. Nós sabemos que falar em tecnologia é muito mais, né? Nós temos a calculadora, né? E nós temos uma resistência muito grande dentro da unidade escolar ainda. Olha, quando eu digo a resistência ou os critérios de dificuldade, eu gostaria que vocês entendessem que eu estou falando numa fala macro. Eu não estou vendo uma escola,
Eu estou olhando para 72 escolas e 13 municípios. E nós sabemos que muitas unidades vão bem e muito bem, graças a Deus. Mas outras, nós temos alguns problemas, não de competência técnica do professor. A formação técnica dele está perfeita. Seria um ótimo professor de cursinho. Porém, para a unidade escolar, ele precisa desse conhecimento e muito mais que isso. E a gestão também, o trio gestor também, compreender o currículo para não dificultar o trabalho do professor em sala de aula, né? Vamos pensar numa visão futurista. Os nossos alunos só vão utilizar a calculadora se eles souberem operar, senão eles não vão. Certo? E a sexta competência é enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionada com um aspecto prático utilitário, expressar suas respostas, sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros de linguagens. Como assim, diferentes registros de linguagem? Tabelas, gráficos, esquemas, além do texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas, né? Que agora nós temos no currículo fluxogramas, né? E dados. A sétima competência, desenvolver e discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões, de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. É pensar a escola como um todo. Quando eu digo pensar a escola como um todo, eu não estou dizendo que entender o currículo do Estado de São Paulo, de matemática, de história, seja de que área for, é importante só para o professor. É importante para o coordenador, é importante para o diretor, para o vice-diretor, é importante para o GOI, é importante para a escola toda. Não precisa entender a matemática, mas precisa entender as 10 competências gerais da BNCC. Isso precisa. Precisa entender sobre socioemocional. Não adianta o meu professor de matemática, que tem boa vontade, está lá discutindo, proporcionando argumentos com os alunos, e de repente alguém chegar na classe e falar, tá muito barulho aí. Pessoal, quando estamos dialogando sobre a matemática, não temos como ficar com a boca muda. Não é? Então, o currículo propõe discussão, argumentação, propõe dupla produtiva, trio, quarteto, grupo. E não propõe isso para ficarem todos mudos. A oitava competência, interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.
Eu acho muito bonita essa parte da BNCC também, porque ela está lá na BNCC, mas ela já está na nossa vida faz muito tempo, né? Que nós, profissionais da educação, temos que nos amar mais, né? Temos que nos respeitar mais enquanto classe trabalhista que somos. Temos que ter uma união. Eu digo para vocês isso porque em acompanhamento a escolas da nossa diretoria, eu vou dizer para vocês, tem escola que a gente chega no portão da escola e a gente percebe uma educação integral. Mas não é do professor que está lá só transmitindo para o aluno, é da escola inteira. Todos falam a mesma linguagem. Todos estão com o mesmo objetivo. Existe ali um contrato afirmado. Existe ali um projeto pedagógico bem construído, com envolvimento de todos, onde todos tomam consciência dos seus deveres e colocam exatamente aquilo que conseguem desenvolver, pensando nas metas e no tempo previsto para aquilo. Quando queremos fazer muito, não fazemos nada. Então temos que pensar o que é que precisamos nesse momento na matemática. Aqui aparece para mim no meu slide aqui, que vocês estão vendo que tem hora que eu dou uma olhadinha, porque além do vídeo, eu peço à diretoria de ensino, para os responsáveis, que a hora que for o vídeo, consigo também enviar os slides que eu programei, certo? Então, aparece lá aquele mapa colorido que eu disse para vocês, que é da Base Nacional Curricular Comum curricular, né? Que vem lá o que é conhecimento, pensamento crítico e para quê? Para quê? Para que serve, né? Que ajuda muito o professor na hora de construir sua sequência didática ou né, estender, ampliar sua sequência didática, certo? Ou adaptar. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, eu não sei se vocês, todos vocês, já têm o domínio da leitura do código alfanumérico que aparece nas habilidades, né? Vocês veem lá que aparece assim, EF 08 MA 03. Esse é o código alfanumérico, né? Então, a primeira dupla, EF, quer dizer o quê? Ensino fundamental. O primeiro par de número, 08, quer dizer o quê? O ano que vai ser trabalhada a habilidade. MA é a marquinha nossa, matemática. E 03, a habilidade. A habilidade que está sendo trabalhada. Acontece que, com a homologação do currículo, teve algumas colocações a mais. Por exemplo, tem disciplina que aparece lá, por exemplo, ensino fundamental e em vez de 08 aparece 78. O que quer dizer? Que aquela habilidade vai ser trabalhada tanto no 7º ano como no 8º ano, certo? E nessa homologação, gente, eu acho que até ali onde eu fui na leitura do código, eu acho que vocês estão, né, entendendo bem essa parte aí dessa leitura, né, que a gente já fez um treino, vocês já fizeram na escola. Só que existe aí
uma observação a ser feita, tá? Lá nas habilidades, no caso do código, né? Falando em código, eu tô até lembrando do professor lá do Centro de Mídia, da aula dessa semana. Falou tanto de códigos, né? Então, olha lá, nós temos o código alfanumérico aí. Então, quando vocês verem, por exemplo, assim, ó, EF03 CI 03B, vocês vão falar, ué, agora entrou uma letra? O que é esse B no final? Quando aparecer a letra no final, ela indica que aquela habilidade, ela teve um desdobramento, tá? Acontece muito isso nos anos iniciais, que aparece lá habilidade 2, depois 2A, 2B, né? As professoras dos anos iniciais, as coordenadoras que estiverem me ouvindo e me vendo, sabem do que eu estou falando. Só que isso agora também no fundamental. Em matemática, nós temos caso de desdobramento e também temos caso de quando vocês verem assim, ó, para as habilidades criadas especificamente para o currículo paulista, veja bem, a BNCC é a base. O currículo paulista é o nosso currículo do estado de São Paulo. Então, nós pegamos o que estava na base, algumas coisas nós desdobramos e outras coisas acrescentamos, tá? Então, quando a habilidade foi acrescentada, eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês, ó. Para as habilidades criadas especificamente para o currículo paulista, manteve-se a mesma normativa do código alfanumérico, acrescida de um asterisco ao final, indicando que aquela habilidade não tem correspondência na BNCC. Ou seja, ela foi colocada a mais, além da BNCC. Então, isso é bom saber. Apareceu letra no final, desdobramento. Apareceu o sinalzinho de asterisco, é uma habilidade que foi acrescida no currículo, tá? Opa! Vamos lá. Então, falando do desdobramento, nós temos na unidade temática, só para vocês se localizarem, com licença, eu estou morrendo de sede. Desculpa. Nós temos aí, na unidade temática, números, eu vou citar para vocês dois exemplos de desdobramento da habilidade. No sexto ano, nós temos lá ensino fundamental 06, que é sexto ano, matemática, habilidade 04A, que quer reconhecer um fluxograma a partir da sua estrutura e de seus elementos. E aí nós temos como orientação lá na frente, fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e composto. Logo em seguida, nós temos a 04B, não tínhamos a 04A? Aí nós temos a 04B. Então, ela foi o desdobramento. Aí é ler, interpretar um fluxograma, reconhecendo seus benefícios para a compreensão de um dado contexto. E dá na orientação lá pra gente. Fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e composto. Então, perceba que numa habilidade ele vai reconhecer a estrutura e na outra ele vai ler e interpretar. São duas habilidades que foram desmembradas, desdobradas, né? Opa, aqui. E em matemática, até o 9º ano, nós temos uma habilidade acrescida.
é acrescida mesmo, Simone? É aquela que depois do número da habilidade aparece o asterisco no final. Então, no nono ano, na unidade temática Geometria, nós temos lá Ensino Fundamental, nono ano, Matemática, habilidade 24 e o asterisco lá. O que é essa habilidade? Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais, Teorema de Tales. Retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais. Então, essa é uma habilidade acrescida, certo? Pessoal, olha, o que mudou de um currículo para esse currículo homologado? Onde era eixo, era assim, eixo, conteúdo, habilidade. Agora é unidade temática, ano, habilidade. Objeto de conhecimento. Depois da habilidade vem sempre o que fazer com aquela habilidade, aonde empregá-la. Nós chamamos de objeto de conhecimento, certo? Nós temos as unidades temáticas, que ela era números e relações, geometria e relações, números e relações. Agora, mudou, mas mudou em questão de nomenclatura. Nos anos iniciais era números e operações, em vez de geometria era espaço e forma. Então, agora nós ficamos com algumas mudanças de nomenclatura, certo? E aparece sempre assim, unidade temática. Vou dar o exemplo do sexto ano aqui. Números, ano sexto. Ensino fundamental, sexto ano, matemática, habilidade 1. O que é habilidade 1? Identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são, fazendo uso da reta numérica para localizar os números. E o que vem no objeto de conhecimento? Sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais, representados na forma decimal. Por que eu peguei esse? Eu peguei porque foi na aula dessa semana. Aliás, pessoal, as aulas dadas essa semana, eu não sei se vocês já olharam a AP, mas é exatamente as aulas dessa semana, né? As APs são por bimestre, então vocês sabem que a aula que eles estão dando, eles estão chamando de habilidades essenciais. Nós já chamamos de habilidades básicas, enfim, são as habilidades que é de difícil assimilação, né, para o aluno, muitas vezes de muito trabalho metodológico para o professor, porque ele tem que abrir um campo vasto de explicações de diferentes maneiras para esse aluno, que eu já sei que vocês fazem. Recuperação contínua, né? Professor, eu sei que vocês fazem, mas o currículo toca nesse assunto, né? E aí, esse objeto de conhecimento, então, ele veio tratar tanto a habilidade como objeto de conhecimento exatamente da aula dessa semana do Centro de Mídia do sexto ano. Então, vamos lá, vamos só uma retomada aqui, né? Não quero ser tão longa, mas não tem como não ser. Unidades temáticas do currículo. Como ficou as unidades temáticas? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatísticas. Vocês sabem por que ficou probabilidade e estatística e não tratamento da informação? Porque quando chamava tratamento da informação, muitos confundiam somente com gráficos e tabelas.
e deixava de lado as questões estatísticas de probabilidade, né? Então, mudou para que não se tenha a compreensão de que é só tabela e gráfico essa unidade. E também eu convido vocês do ensino fundamental a visualizarem pelo menos o material do 4º e 5º ano do ensino fundamental, para vocês verem, dos anos iniciais, para vocês verem que todas essas unidades temáticas são trabalhadas de forma didática e com metodologias interessantíssimas para vocês iniciarem a aula do 6º ano, pelo menos do 6º ano. O 6º ano é a continuidade. Então, se romper a maneira de como eles estavam vendo, se torna mais difícil a assimilação do que vocês querem que o aluno aprenda, ou do que ele precisa aprender. Nós temos, gente, as ideias fundamentais. Cada unidade temática dessa acaba trabalhando as ideias fundamentais. A matemática sempre teve as ideias fundamentais. Um dia, numa formação, a professora me disse: "Ô Simone, quais são as ideias fundamentais?" São as ideias centrais da matemática, né? Então, no currículo anterior, nós tínhamos lá equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, medida, problematização e otimização. E agora, o que ficou? Equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação. Aonde mudou? Em vez de medida, ficou variação. Tem um porquê também. Porque em algumas cabecinhas, medida é algo que ele mede exato. Ô, Simone, para criança, para o aluno, não para o professor. Não. Gente, nós temos uma diversidade de pessoas e confusões existem, né? Então, passou para variação. Problematização. Entra lá representação. Por quê? Porque ele quer que o menino, que o aluno, eu tenho mania de falar menino, que o aluno leia o problema e descubra uma representação para esse problema. Independente se essa representação está certa, se ela está meio certa, se ela está no caminho, se ela não está. Porque nós temos algo a conquistar. E o que é? A autonomia de resolução do aluno. Porque hoje tem uma situação, problema, e a gente começa a percorrer a sala de aula e os meninos abaixam a cabeça, viram a folha, põem o estojo em cima, fala que ainda não pegou da lousa, nananã, porque eles não conseguem saber que operação eles fazem. E é isso que quer se romper, quer que ele tente resolver por algum tipo de representação, para depois poder colocar todas as respostas e debater. E a otimização também passou para interdependência. Então, houve essa mudança também. Ô, coisinha chata. Bom, duas coisas muito importantes no currículo de matemática. A situação-problema, ela é considerada o eixo central do nosso currículo, né? Não pensar em trazer para o aluno a ferramenta antes de uma situação-problema, né? Como era feito com a gente. Mas trazer uma resolução-problema aonde ele tenha que pensar em todas as ferramentas que ele conhece dentro lá da sua cabecinha que ele poderia usar. E a outra questão importante é o letramento matemático. Mas o que é o letramento matemático? Letramento matemático, aqui considerado como proposto na BNCC, é definido como as competências e habilidades de raciocinar,
representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, o que a gente percebe que é uma visão mais abrangente, né? É uma coisa mais, digamos assim, gente, temos que pensar fora da caixinha. Temos que trazer questões, situações, problemas, aonde os meninos se envolvam e tentem achar uma solução, para depois eles perceberem a necessidade da sistematização de uma fórmula, de um teorema, tá bom? O desenvolvimento do letramento que se dá ao longo da escolarização envolve diferentes aspectos. Quais são esses aspectos? A comunicação, né? Ao encontrar uma solução, os estudantes precisarão apresentar, explicar, justificar, matematizar. Transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar e avaliar um resultado em relação ao problema original. A representação de objetos matemáticos, fluxogramas, tabelas, gráficos, diagramas, o raciocínio e a argumentação. E a outra parte que o letramento traz para a gente, que eu acho muito bacana, é a modelagem matemática. Modelagem matemática, a necessidade de os cidadãos compreenderem os fenômenos que os cercam, a partir de questionamento e investigações. Isso é muito bacana, nós olharmos, questionarmos os nossos alunos através de já observação feita por nós e pedir que eles observem o que de bom tem ali naquela comunidade que pode ser explorado, ou o que está atrapalhando ali de ter um desenvolvimento na sua comunidade, ou a gente começa primeiro dentro da nossa escola, ou dentro da nossa sala de aula. Fazer com que os alunos relatem quais são os problemas, quais são os facilitadores, o que temos que fazer. É diferente de chegarmos lá e colocarmos as regras. Bom, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, que fala que a gente tem que deixar o menino representar de todas as formas o que ele consegue entender, para a gente poder ir aumentando o desafio com esse aluno. E depois, pessoal, eu coloquei para vocês no slide só uma demonstração da unidade temática, números. Eu coloquei lá do primeiro bimestre. Eu peguei a primeira habilidade do 5º ano, que era ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Qual é o objeto de conhecimento do 5º ano? Sistema de numeração decimal, leitura, escrita e ordenação de números naturais. Então, isso é trabalhado no 5º. É uma das habilidades do número no 5º. Aí, depois, nós vamos para o 6º. Ainda na unidade temática, números. E tá lá, identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são, fazendo uso da reta numérica para localizar os números.
Qual é o objeto de conhecimento? Sistema de numeração decimal, característica, leitura, escrita, comparação de números racionais representados na forma decimal. E ainda no 6º ano tem as orientações complementares, tá? Que aí vem lá, ao ampliar o conjunto numérico, é importante fazer a relação entre o conjunto dos números naturais e os números racionais. Dessa forma, a reta numérica é suporte adequado para a ordenação desses números. Sugere o uso de calculadora, tá? Para verificarem as diferentes representações dos números racionais, dando significado à comparação entre os números naturais e os números racionais. Pessoal, eu não vou prolongar muito, mas no slide vai mostrar do 5º ao 9º ano o que se resolve em números, a primeira habilidade. E vocês vão ver que todas elas acrescentam algo, né? Lá no 7º ano é a mesma coisa, só que daí aparece lá, resolver, elaborar situação, problema com números naturais. Só que daí já envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, certo? Depois, no 8º ano, aparece lá em números também na 2ª habilidade. Resolver, elaborar situação, problema, usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz com potência de expoente fracionário. Potenciação e radiciação. Bom, olha, aqui eu gostaria de fazer uma observação com vocês. Na aula do Centro de Mídias, nós estamos tendo colaboradores, assim como nós, PCNPs, e vocês, professores, podem se candidatar ou ser convidado a gravar uma aula sobre uma determinada habilidade. E cada professor que lá está gravando tem sua metodologia, né? Pode ocorrer na parte de, como ocorreu essa semana, quando o professor foi explicar potenciação, né, a radiciação, e muitos professores entraram em contato comigo dizendo: Simone, eu nunca expliquei dessa maneira a radiciação e achava que confundia mais a cabeça do aluno do que ajudava. Vejam só, essas aulas, elas estão sendo ofertadas para complementar o trabalho de vocês. Nós temos que ter consciência que são vocês, professor regular da classe, que tem que estar de olho no que está sendo ensinado e fazer as devidas intervenções de vocês. Ah, professor, eu não vi do jeito que aquele outro professor está mostrando. Tudo bem, olha, aquilo lá mostrava a si mesmo. Tinha pessoas que gostavam de resolver daquela maneira. Mas eu nunca ensinei para vocês dessa maneira porque acreditei ser melhor de outra maneira. Ou seja, vocês precisam ajudar os alunos, porque senão, muitas vezes, eles ficarão perdidos. Espera aí, esse professor está falando de radiciação, mas o meu professor não ensinou assim radiciação para mim. Não foi assim que eu aprendi, né? Então, nós temos que estar assistindo essas aulas, anotando, fazendo nossas observações do que nós achamos importante, aproveitando boas metodologias e sabendo que, pessoal, todo mundo tem a sua metodologia, seu jeito de dar aula, não é? Então, nós só não podemos deixar os nossos alunos confusos, certo? Demonstrou confusão, fala, segue o caminho do professor. Vocês são os professores que têm que estar de olho nisso. No 9º ano, continua reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta, né? Aí vai falar números reais, números irracionais, e vai falar de novo lá, eles
fixaram novamente a radiciação, né? Porque viram como habilidades essenciais. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, as aulas de matemática no Centro de Mídias abordou habilidades consideradas essenciais em cada ano. O que os professores fizeram não é simples de fazer. Eles primeiro tiveram que investigar pela avaliação de entrada dos alunos, num processo histórico, quais eram as habilidades de menor domínio. Aí eles tiraram um total de habilidades, digamos lá, 15, de 15 privilegiaram 8, de 8 privilegiaram 4, e para chegar nas mais essenciais. Por quê? Porque eles sabem que os nossos alunos vão precisar dessa base para resolver determinadas habilidades lá na frente que vai ser trabalhado. E nós sabemos muito bem que o entrave dos nossos alunos são nas questões básicas, que são questões de difícil assimilação do processo cognitivo. Quando falamos em radiciação, lembramos que ela é o inverso da potenciação. Lembramos que potenciação, gente, envolve multiplicação. E temos que saber que multiplicação é um conteúdo extremamente necessário de memorização. Porém, o nosso processo cognitivo apresenta diversos tipos de memória. Memória curta, memória a longo prazo. E a tabuada, ela é a longo prazo. Portanto, aqui quero deixar um pedido a vocês, amigos, que trabalhamos a tabuada em qualquer série. Não espere que o menino chegue no 6º ano sabendo tabuada. Nós precisamos trabalhar a tabuada de diferentes maneiras. Não só fazendo ela, achando que fazer, ele vai decorar. Ele tem que perceber o conceito da tabuada. Ele tem que perceber as regularidades da tabuada. Então, eu convido a vocês, principalmente professores do 6º ano, que olhem o material do 4º, do 5º ano, do EMAI. Lá nós temos a tabuada de diversas formas, comparando para que o menino ache o que tem de irregularidade. Temos a tábua de Pitágoras, que nós chamamos, que ela vai sendo completada linha a linha, coluna a coluna, não toda de uma vez. Jogos. Eu convido vocês a olharem esse material. Eu posso garantir para vocês que tem aluno no 9º ano que nunca pensou da maneira que você vai mostrar. Porque ele vem na maneira de pensar simplesmente a tabuada como a gente sempre pensou. É interessante. Eu tenho certeza, vale a pena vocês verem. Bom, olha, eu sou uma pessoa que eu nunca deixo de ver nada. Eu acho que de tudo que eu vejo, algo bom eu pego. Então, eu acho que a pessoa que é curiosa, procura, estuda, ela sempre consegue dar o melhor dela, né? Os professores, após toda uma análise aprofundada lá na Secretaria da Educação, né? Como eu disse para vocês, eles se apoiaram nessas habilidades para dar essas aulas, já pensando em apoiar esses alunos na resolução da avaliação da aprendizagem do processo. Eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhadinha na avaliação da aprendizagem do processo, mas ela está exatamente as habilidades que estão sendo trabalhadas, tá?
Com os slides apresentados aqui, percebemos que, embora o ano se diferencie, a unidade temática é igual no caso de números. Ou seja, eu saí do 5º até o 9º com a mesma unidade temática, números. E as habilidades foram se articulando de um ano ao outro. Ou seja, eu trago ela e acrescento algo. Eu trago e acrescento algo. Eu não entro com algo novo já de cara, né? É a retomada de como foi visto. Foi visto com uma nomenclatura e depois chega no 6º ano, é outra nomenclatura. Certo? Então, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Não sei se eu consegui transmitir de forma esclarecedora essa questão das habilidades. Me coloco à disposição. Vocês sabem que nós estamos em teletrabalho. Eu, no caso, estou em teletrabalho, né? Assim como alguns colegas, outros estão na diretoria. É um revezamento que está sendo feito. O que eu souber responder a vocês, com certeza eu vou responder na hora. O que eu não souber, eu vou procurar a resposta para vocês. Eu gostaria que vocês vissem em mim, assim como na Marta, me desculpem, é que eu e a Marta trabalhamos juntas e fazemos juntas e eu acabei citando só meu nome aqui. Eu peço perdão a vocês, porque foi uma falha técnica minha mesmo, tá? A Marta, na verdade, a Marta e eu não gostamos nem de foto e nem de filmagem. Toda vez que tem que tirar foto e filmagem, a gente fica assim, ai meu Deus, né? Mas ainda assim, ela preferiu que eu filmasse. Não que ela não participou dessa constituição de todos esses slides e estudos, certo? Então, eu agradeço a paciência, peço desculpa de algumas falhas, que é a minha primeira vez de gravação, e espero ter ajudado aos PCs e aos professores, ok? Um grande abraço e eu admiro muito todos os professores de matemática da diretoria da região de Mojimirim. Um grande abraço a vocês e desejo que todos estejam muito bem de saúde, assim como seus familiares também. Muita saúde e proteção a todos nós. Grande beijo.